Boa noite, sejam bem-vindos ao noticiário Par e Passo. Está em marcha a segunda fase do plano de desconfinamento. António Costa garante que o Serviço Nacional de Saúde está preparado e continua a dar garantias que se pode dar o segundo passo rumo ao desconfinamento, não pondo em causa a saúde pública. Restaurantes, escolas, comércio e lares reabrem já amanhã. Os serviços de restauração, cafés e pastelarias vão ter lotação máxima de 50% e também as esplanadas vão poder reabrir desde que respeitem as normas acordadas entre a DGS e a Aresp. O 11º e 12º ano vão também regressar ao espaço escolar. O Primeiro-Ministro sublinhou que é importante aprender a viver com o vírus na sociedade e isso acontecerá também no meio escolar. Vão estar por turno 120 alunos na escola, dos 480 que estão a frequentar o 11º e o 12º, vão entrar para um corredor, saem pelo outro corredor, na sala de aula ficarão alocados a uma carteira, sem intervalo. Com a medição da temperatura, com a necessidade imperiosa de desinfecção das mãos e colocação de máscara, no caso de não virem já munidos dessa máscara. Tudo isso é fornecido pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e depois têm percursos que vão ser definidos para diferentes grupos, para não se encontrarem durante o seu percurso até à sala de aula. As creches vão reabrir com a opção de manter o apoio à família caso os pais decidam continuar em casa. Já foram realizados mais de 23 mil testes a funcionários, de modo a assegurar a maior segurança possível. Vão também ser distribuídos nas escolas 4,2 milhões de máscaras, 17 mil litros de desinfetante, 620 mil luvas e 22.500 viseiras. Os lares terão apenas uma visita por utente, uma vez por semana, com a duração máxima de 90 minutos e com marcação prévia. Será ainda exigido o distanciamento físico, máscara e regras de higienização. A partir da manhã serão reabertos também os museus, monumentos e palácios, sempre com a regra do cumprimento das normas e instruções definidas pela Direção-Geral da Saúde. António Costa sublinhou que a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde continua a dar garantias de que se pode avançar na estratégia de desconfinamento sem riscos para a saúde pública. A Federação Nacional de Professores considera que o retomar das atividades escolares para 11º e 12º ano se trata de uma decisão duvidosa. Mário Nogueira, o secretário-geral da FENPROF, realça a importância desta medida, no entanto refere que se algo correr mal, António Costa e o restante governo terá de arcar com as consequências. O secretário-geral apontou que a reabertura do ensino acontecerá num quadro de incerteza e que poderá ser necessário recuar nas medidas. Com a comunidade científica dividida em relação à decisão de reabrir as escolas, a FENPROF defende que, em caso de dúvida, seria melhor prevenir e não depois remediar. Apesar de questionar a reabertura das escolas, a FENPROF defende que, do ponto de vista educativo, as aulas presenciais são incomparavelmente melhores do que o ensino à distância. Outra das preocupações da Federação Nacional dos Professores é o acesso ao ensino superior. Segundo a Federação, poderá existir um quadro de maior desigualdade entre os alunos que vão fazer exame por existirem alunos com condições diferentes. A preocupação recai sobre os alunos que vão manter o ensino à distância, já que o Ministério da Educação já disse que quem não regressar ao presencial por opção das famílias não vai ter resposta até à altura dos exames. Porque não sabemos se todos os alunos, os pais, irão permitir que regressem. O Ministério da Educação já disse que quem não regressar ao presencial por opção das famílias não vai ter resposta nenhuma até à altura dos exames, porque sabemos que pode ser criado um quadro de maior desigualdade ainda, por exemplo, para quem vai fazer exame. Com o regresso às aulas para os alunos do 11º e 12º, marcado para a próxima segunda-feira, dia 18 de maio, a FENPROF considera importante que fossem feitos testes ao novo coronavírus a toda a comunidade escolar. No início desta semana, foi entregue uma petição à Assembleia da República, já com 7 mil assinaturas, para reclamar a realização desses mesmos testes. Em resposta à FENPROF, António Costa garantiu que o regresso às escolas será feito em segurança. O Primeiro-Ministro garantiu ainda que estão a ser tomadas as devidas precauções. Foi um esforço imenso que o Ministério da Educação apoiou.
Foram mais de 4 milhões de máscaras que já foram distribuídas através das Forças Armadas a todos os estabelecimentos de ensino que vão reabrir as suas portas na próxima segunda-feira, e é um esforço de alimentação contínuo até ao final do ano letivo, para que nada falte de máscaras, líquidos de higienização, a todo o equipamento que é necessário para que a escola funcione em segurança. Falamos agora da Covid-19 e dos números atualizados hoje pelo Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Em Portugal existem mais de 226 casos confirmados e mais 15 óbitos no nosso país. O número de recuperados foi o que registrou uma maior subida. A entrar na segunda fase de desconfinamento, os portugueses já começam a sair à rua, sempre munidos com um novo acessório. A máscara tornou-se obrigatória, ainda que vários portugueses continuem a ignorar a obrigatoriedade desta medida. No que toca aos números da Covid-19 no nosso país, este domingo Portugal registrou mais de 226 casos de infecção, chegando assim aos 29.036 casos confirmados. Uma subida de 0,78% face aos números de sábado. O número de recuperados conheceu uma enorme subida, mais 814 recuperaram da doença, o que prefaz um total de 4.636 doentes recuperados. O número de mortos também subiu e registram-se mais 15 óbitos em relação a sábado. No total já são 1.218 as vítimas mortais. No total, 649 pessoas estão ainda internadas e destas, 108 estão nos cuidados intensivos. 2.704 aguardam resultados laboratoriais e 25.640 estão sob vigilância e em contacto permanente com as autoridades de saúde. O Norte mantém-se como a região mais afetada, com 16.352 casos de infecção e 693 mortes. Lisboa é o concelho do país com o maior número de infectados, contabiliza 1.938. Em relação à desinfecção das ruas, Graça Freitas afirmou que não está provado que seja eficaz usar desinfetantes em grandes superfícies. Relativamente a essa questão, a Direção-Geral já tinha dado essa informação anteriormente. De facto, não está provada que seja eficaz utilizar em grandes superfícies, como ruas, por exemplo, ao ar livre, desinfetantes. Antes, pelo contrário, não só não terá grande eficácia sobre o vírus, que aliás tenho aqui a dizer que numa grande superfície, numa estrada, numa rua, nos passeios, a probabilidade de lá existirem este tipo de vírus é pequena, dado o tipo de transmissão, que teria que passar de uma pessoa infectada para o solo, e como alguns dos produtos que são utilizados, que podem ter efeitos negativos, não só no ambiente como na saúde das pessoas, a Direção-Geral da Saúde não o recomenda. No que toca aos principais sintomas da doença, febre e tosse continuam a ser os principais sintomas dos doentes infectados com Covid-19. Espanha registrou menos de 100 mortes pela Covid-19 pela primeira vez em 2 meses. Registaram-se 87 óbitos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, em Espanha já morreram 27.650 pessoas. Estão ainda confirmados 231.350 casos de infecção, mais 652 do que no sábado. Quanto ao número de recuperados, foram dados como livres da Covid-19 149.576 pessoas. A Universidade de Coimbra vai começar a reabrir a partir da manhã. Os primeiros espaços a abrir serão a Biblioteca Joanina, o Jardim Botânico e o Paço das Escolas. Após estar encerrada há mais de 2 meses, a Universidade de Coimbra vai começar amanhã a abrir alguns dos seus espaços. Esta reabertura vai acontecer de forma faseada para que sejam asseguradas todas as condições de segurança, quer para visitantes, quer para trabalhadores da instituição. Numa primeira fase, vão abrir o Paço das Escolas, que inclui a Biblioteca Joanina e o Jardim Botânico, onde só se poderá circular numa parte do Jardim Clássico e respeitando as recomendações das autoridades de saúde. Numa segunda fase de desconfinamento, prevista para o início de junho, a exposição Leonardo da Vinci, Tornar o Conhecimento Visível, vai voltar a receber o público na Casa das Caldeiras. A terceira fase inclui a abertura do Museu da Ciência, que tem continuado em funcionamento, mas online.
As indicações da Universidade para os visitantes passam pelo uso de máscara em todos os espaços fechados, pelo respeito das distâncias de segurança entre pessoas e pelo cumprimento do número máximo de visitantes permitido em simultâneo em cada um dos espaços. A atividade letiva presencial da Universidade de Coimbra continua suspensa e vai manter-se assim para a grande maioria dos estudantes até ao final do ano letivo. A Portugal Film Commission publicou um guia para voltar a filmar em Portugal. As novas orientações passam pelo distanciamento social, pelas regras de higienização e segurança. Este setor foi um dos mais afetados pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. A Portugal Film Commission publicou um guia com orientações para filmar em Portugal, tendo por base recomendações da Direção-Geral da Saúde. Planos de contingência, uso de máscaras, realização de isolamento e medição de temperatura são algumas das medidas recomendadas para a produção de cinema e audiovisual em Portugal em tempos de pandemia. Segundo o guia, antes do início das rodagens, os atores devem demonstrar que cumpriram um período de 14 dias de isolamento ou que fizeram teste à Covid-19. É recomendado às produtoras que evitem filmar cenas que impliquem grandes aglomerados no mesmo local e que acarretem contacto físico direto e pessoal entre atores. Se tal não for possível, é altamente recomendado que os atores intervenientes provem o seu estado de saúde. É importante que haja uma distância mínima de 2 metros entre pessoas no local de filmagem e é obrigatório o uso de máscara por todos, exceto para os atores em momentos de efetiva filmagem. Deve haver uma desinfecção de espaços exteriores que sirvam de cenário, de material para guarda-roupa, de microfones e de adereços. No dia em que o guia foi publicado, a Plural e a TVI anunciaram que segunda-feira vão retomar as gravações das novelas que foram interrompidas em março por causa do vírus. Em comunicado, referem que será medida a temperatura aos trabalhadores 2 vezes por dia e que no local estará sempre um profissional de saúde. Depois de toda a polémica, Mário Centeno vai continuar no governo, apesar dos desencontros com o primeiro-ministro a propósito da transferência dos 850 milhões de euros para o novo banco. O encontro entre António Costa e Mário Centeno, da residência oficial do primeiro-ministro, terminou por volta das 23 horas. Em comunicado divulgado pelo gabinete de António Costa, confirma-se que um dos pontos abordados foi a falha de informação relativa à injeção de capital no novo banco. No Brasil, em pleno período de pandemia, o país viu Nelson Teich abandonar o cargo de Ministro da Saúde ao fim de menos de um mês no cargo. Com o país mergulhado numa crescente tragédia ligada à Covid-19, já existem mais de 200 mil infectados e mais de 14 mil mortos pelo novo coronavírus. Em tempo de pandemia e com os portos fechados, o cenário é de tragédia no Mediterrâneo. Atualmente não há nenhum navio humanitário a realizar resgates a refugiados. Organizações internacionais e não governamentais denunciaram na passada quinta-feira que a rota migratória do Mediterrâneo está a ser palco de uma tragédia que decorre longe do olhar do mundo, devido aos efeitos das medidas adotadas para travar a pandemia da Covid-19. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estima que 179 pessoas tenham morrido nesta rota central desde janeiro. Trata-se da rota mais mortal do Mediterrâneo, que sai da Argélia, Tunísia e Líbia em direção à Itália e Malta. Numa Europa de portos fechados devido à pandemia, as partidas das costas da Líbia e da Tunísia têm aumentado e não há qualquer navio humanitário a fazer resgates. O enviado especial para o Mediterrâneo Central do órgão das Nações Unidas para os Refugiados, Vincent Cochetel, alertou para o facto de que, se não existirem resgates no mar e os países continuarem a adiar decisões para resgatar e desembarcar as pessoas, acabaremos com situações humanitárias bastante graves. Na altura em que o continente europeu se tornou o principal foco global da pandemia da Covid-19, apenas 2 navios humanitários estavam a operar na zona e a realizar resgates. O Alan Kurdi, da organização não-governamental alemã CAI, e o Aitamari, fretado por uma organização não-governamental do País Basco. Segundo recordaram as organizações, estes navios decidiram manter as operações mesmo depois de Itália e de Malta terem fechado os respectivos portos no início de abril.
Mas, no passado dia 14, as organizações internacionais alertaram que desde a semana passada todas as operações de resgate foram canceladas. Os navios humanitários foram imobilizados pela Guarda Costeira italiana devido a problemas técnicos, com as organizações não governamentais visadas a denunciarem uma manobra injustificada unicamente destinada à interrupção das missões de resgate. Na ausência destes navios no Mediterrâneo, cerca de 162 migrantes estão neste momento bloqueados em mar a bordo de 2 navios de turismo. Usar máscara? Já passei por guerras, recessões, ditadura e liberdade. Vi o escudo virar euro, o homem chegar à lua, a internet a casa. Vi a televisão ganhar cores, os telefones a virarem televisões. Usar máscara com tudo o que eu vivi não custa nada. O futuro começa agora. Use máscara, cumpra o distanciamento e respeite as regras de higiene e saúde. Se sair, faça-o pelo tempo estritamente necessário. Continue a provar que é sempre possível mudar. Juntos vamos vencer o vírus. Contamos consigo, contamos com todos. Portugal está a voltar à normalidade, assim como o resto da Europa. Este fim de semana já podemos assistir ao futebol na Alemanha, ainda que sem o apoio dos adeptos e sem o habitual calor humano que é característico nas bancadas. É sempre preciso respeitar o vírus que nos colocou nesta situação e também respeitar as diretivas e orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde. Boa noite e até à próxima semana. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. Turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence.